Quantos desejam receber uma palavra de Deus nessa manhã? Que precisam escutar a Deus. Se você precisa escutar a Deus, fala amém. Então levanta a sua mão em minha direção e ore por mim. Levanta uma palavra de oração, fala: Deus, é um vaso pequeno e é imperfeito, mas o Senhor pode usar esse pequeno homem que se dispõe a ser um instrumento nas tuas mãos. E eu recebo a tua oração, que assim seja sobre a tua vida. Amém? Nós estamos falando sobre colheita. E me alegro, porque tenho escutado vários testemunhos nessa semana e no passado dos dias, de pessoas que têm recebido milagres, sinais e prodígios. Isso me deixa contente. Por quê? Porque demonstra que Deus, Ele é um Deus que responde oração, demonstra que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades e Ele nos ama. Estava orando com um irmão no final da semana passada. E ele estava com uma necessidade em certa área da vida dele. E ele falou. Eu falei: irmão, olha só, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos, no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, os céus recebem isso. Então agora aqui nós somos igreja e nós podemos profetizar sobre essa situação para que ela reverta no nome de Jesus. Não que a minha oração tem poder, ou a oração dele tem poder. A oração, o poder está no princípio da oração. Não é quem ora, é quem pratica. Fala, não é quem ora, é quem pratica o princípio. E clamamos, né? E eu lembro que deu 5 minutos, eu recebi um WhatsApp, a pessoa mandou impressa a aprovação era na área imigratória, né, que o processo travou. Ela mandou a foto daquele documento impresso, falando que a imigração tinha aprovado e o processo andou. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor. Deus, Ele é um Deus que Ele é maravilhoso e Ele quer nos abençoar. E é tempo de colheita. É tempo de nós colhermos aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que aquilo que Deus sonhou para você, a mente não consegue conceber, o coração não consegue imaginar. Porque Deus, Ele sempre vai além das nossas expectativas. Aquilo que nós temos como expectativa nessa manhã, com todo o respeito eu falo a minha, você, é pouco para aquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele sempre excede aquilo que nós muitas vezes pensamos ou imaginamos. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer te surpreender nessa manhã. Com a graça dEle, com o amor dEle, com a presença dEle. Amém? Glória a Deus. E eu quero declarar que nós iremos, se você ainda não colheu aquilo que você tem semeado, persevere. Ao seu tempo, eu quero dizer que a bênção do Senhor vai cair no teu colo. Vai chegar até a tua vida. Vai chegar até a sua casa. Se você crê, se fala amém. Quem fala amém, recebe. Quem não fala, o anjo fica esperando. Deixa eu ver se ele vai querer receber agora, ou ele não está com pressa para receber. Então fala amém. Amém. Glória a Deus. Aí os anjos todos foram liberados agora. Plantar e colher. Tem um texto, que é o texto base, que está no Salmo capítulo 1, o primeiro Salmos da Bíblia, e fala assim: assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Vou repetir. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O salmista, ele está declarando algo que todos nós queremos. Ou só eu que quero isso? Imagina você, tudo aquilo que você for fazer, dá certo. Deixa eu ampliar essa visão. Ligando essa hora. O dar certo não quer dizer que você não vai passar por lutas, não vai passar por dificuldades, não vai passar pelo choro da noite.
isso faz parte do pacote. Mas o resultado final é dar certo. Porém, tudo o que essas pessoas fazem, existe algo que determina o que nós iremos receber. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. O que é que nós precisamos fazer para que as nossas vidas dê certo? Porque Deus ele nos planejou para sermos a imagem e semelhança de Deus. Deus não planejou o homem para ter tristeza, fala tristeza. Deus não planejou o homem para andar ansioso, fala ansiedade. Deus não criou o homem para ter falta de dinheiro, fala dinheiro. Deus não criou o homem para ter problema no casamento, fala casamento. Deus não criou o homem para ter problema com filhos, fala filhos. Porém, a gente sabe que foi feito algo que estragou esse projeto de Deus. Né? E o salmista exorta a nós, a mim e a você, que tem coisas que eu tenho que fazer e tem coisas que eu não posso fazer para ser bem sucedido. Porque são sementes. Essa lei da semeadura me assusta, eu vou ser bem sincero com vocês. Me traz medo. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai também o quê? Colher. Tudo. Seja qual área for, se lançou uma semente, essa semente vai produzir um fruto. Né? Então, às vezes a gente acha que isso é só na área financeira. Que isso, gente? O inimigo se levantando. Está repreendido. Estou brincando. É só um telefone, viu, gente? Não tem batalha espiritual, não. Então, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. O marido que planta certinho no terreno da esposa, vai ter uma esposa com fartura. Né? O cara que tem uma esposa feliz em casa, você está de brincadeira comigo. Ele não quer fazer hora extra, não. Quer? Não quer nada. Tem coisa melhor para fazer na vida, gente? É ou não é? Agora, quando a semente está ruim, quando a semente está ruim, você pergunta para fazer hora extra, né? Elião, você quer vir aqui? Chega aqui comigo aqui, parceiro. Você está melhor do que eu, vem cá. I just kidding. Falando sério. Então, são resultados. Né? E Deus não fez Deus não nos criou para nós termos essas dificuldades. Porém, as nossas decisões vão determinar a nossa colheita. Estava falando ontem com meu filho. E estava falando com ele. Falei, filho, sabe por que o pai deseja ser um homem de Deus? É porque um dia, com 17, 18 anos, eu decidi me tornar um homem de Deus. Essas dificuldades todas, jovens, que vocês estão passando, isso não é inerente só de vocês não, viu? Todos nós passamos por essa estrada. Porém, o que nos trouxe aqui são as nossas decisões. Falei, sabe por que eu amo a tua mãe? Porque eu decidi ser marido dela. Quer dizer, dela. Sabe por que eu gasto tempo com você? Porque eu quero ser um bom pai para você. Sabe por que eu me arrependo das minhas dificuldades, e elas existem? Porque eu quero agradar o meu Deus. São decisões. Eu não faço isso pela religião. Eu não faço isso porque eu tenho que estar aqui em cima. Não faço. Paulo fala para Timóteo, filho, aprenda uma coisa na tua caminhada. Antes de qualquer coisa, apresenta-te
diante de Deus, antes de qualquer coisa. Aí ele fala o seguinte: como um obreiro aprovado. Quem que te aprova? É Ele. É Ele que aprova e é Ele que desaprova. Então, o que nós estamos fazendo, o primeiro accountability que eu tenho que fazer é com quem? Me apresentar diante dele. Fala, Pai, como a gente está aí? O crédito está positivo ou está negativo? Né? E depois ele termina o verso falando assim, do que não tem, do que se envergonhar. Você é para andar de cabeça de pé. Você é filho de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Independente da situação, do picture que você está passando hoje. O resultado final, ele é good. Fala, ele é good. Fala, ele é good. As transições, às vezes, tem choro, tem as dificuldades que faz parte. Jesus aprendeu e se tornou aquilo que ele, como homem, ele tinha que aprender por causa das dificuldades que ele passou. Se Jesus passou por dificuldades para que o homem Jesus tivesse que ser trabalhado, você acha que a gente não vai passar por isso? Né? O Evangelho não é a Disney. Não, o Evangelho tem as suas situações que nós precisamos passar por elas. Né? Então, o salmista está falando assim, tudo que você fizer debaixo dessa orientação, que é a orientação da palavra de Deus, dá certo. Tem coisas que a Bíblia diz, não faça. E tem coisas que a Bíblia diz, pratique. Então é isso que nós vamos tratar no Salmo capítulo 1 hoje. E o problema é que muitas vezes as pessoas buscam o resultado, sem se importar muito com as decisões ou com a prática. Aí você já ouviu a pessoa falando assim, poxa vida, nada do que eu faço dá certo. Você já escutou essa frase? E às vezes a pessoa até está fazendo as coisas corretas. Ou não. Por quê? Porque às vezes nós nos comparamos. Esse grau comparativo é complicado demais. Né? Vocês me comparam com o pastor Márcio. É desumano isso. Ele é mais pastor que eu. Ele é mais amoroso que eu. Ele é. Eu aprendo com ele a ser pastor. Eu faço um seminário com ele. O que é ser pastor? Às vezes eu acho que eu penso e falo assim, Jesus, essas pessoas estão me chamando de pastor. Eu só não quero que elas me chamem de pastor e depois ela fala assim, Marciano, você é o meu pastor e tudo está me faltando. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a ser melhorzinho, né? Porque é frustrante, não é? Mas ele é. Eu não tenho problema de declarar essas coisas. Vocês sabem. Ou vocês não sabem? Hã? Vocês não sabem dessas coisas? A gente está conversando aqui, uma conversa legal. Mas o grau comparativo é complicado. Porque Deus deu dons a ele. Deu capacidade que é para ele, com a justa cooperação de cada parte, o corpo cresça. Deus trabalha comigo de uma maneira diferente. Né? E ele fala para mim assim, fala para ninguém. Ele falou, tenho aprendido a respeito de oração. Eu falei, com quem? Ele falou, com você. Eu falei, comigo? Porque a gente se completa. Por que Deus coloca marido e mulher juntos? Para se completar. A igreja é isso. Nós precisamos de você para nós sermos completos. Senão nós vamos ficar, sabe a gangorra? Uma parte alta e outra parte baixa. Domingo, no próximo final de semana, nós vamos ter o CCM. Um seminário maravilhoso que se chama Criados com uma Missão. Fala, Criados com uma Missão. Você foi criado com uma missão. E a missão pela qual você foi criado é para ser servo de Deus. Por que eu sirvo? Porque a gratidão, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que o resgate que Deus fez em mim, é para mim ser grato o resto da minha vida. Porque não existia preço humano. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário não foi dinheiro, não foi moeda.
foi o preço do seu sangue. O sangue do justo pelos injustos. E por isso eu sou grato a Ele. E por eu ser grato, as coisas que me apresentam a serem feitas, eu faço. Por gratidão a Ele. Isso é a igreja. A graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. E por causa disso eu vou trabalhando na minha vida e vou crescendo até que todos nós chegamos à estatura do varão perfeito. De fé em fé, de glória em glória. Porque nos céus, eu não sei se você sabe, é glória, oh glória. Né? A Bíblia fala que lá não vai ter sol, oh glória. Sabe quem vai iluminar aquele lugar? Jesus, a glória de Jesus. Imagina você de óculos escuros, né, lá no céu. Por que, Jesus? Né? É a glória de Deus. Não vai precisar, o corpo é glorificado, vai ter um adaptador no olho, né? Vai ser bênção. Na realidade, vai adaptar muita coisa lá no céu, por causa do corpo glorificado. Né? Aqui na terra nós brigamos para adaptar muita coisa com o nosso corpinho, né? Exercício, comer menos e tal. Mas lá no céu não vai precisar disso. Então, grau comparativo não é legal. Compare a sua vida àquilo que Deus quer fazer através de você. Aí sim, você não vai se frustrar. Porque a motivação correta, quando nós temos a motivação correta, quem garante o resultado na tua vida é Deus. Quando nós criamos uma motivação própria, eu tenho que fazer força para produzir o resultado. Isso cansa, isso é complicado demais. Por isso o resultado, a motivação correta vai fazer com que nós venhamos ter o resultado também correto. Amém? No texto que eu li acima, eu coloquei 4 traduções. Onde fala, o texto acima fala de alguém que, na NTLH, fala assim: assim também tudo que essas pessoas fazem, dá certo. Na RA, que é a revista e atualizada, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na revista e corrigida, e tudo quanto fizer prosperará. Na TB, não é time de futebol não, é na tradução brasileira. Ele leva ao fim tudo quanto empreende. O que faz essa pessoa ser assim? Olha só o que a gente vai trabalhar um mapa no Salmos 1. Salmos capítulo 1. Quantos já leram o Salmos capítulo 1? Levanta a mão para me ver. Só todo mundo, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos então. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero orar. Coloca a mão sobre essa passagem, essa porção da Bíblia. Pai, eu quero pedir que o Senhor desvende os nossos olhos agora, que o Senhor nos leve a passear pelos Salmos 1, trazendo o entendimento e a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abrimos o nosso coração, levamos cativa a nossa mente a Ti, fala aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que nós precisamos aprender de Ti nessa manhã. Nos submetemos ao Teu senhorio e à Tua vontade, da Tua eterna palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos. Prosperidade não é propriamente dinheiro. Tem uma palavra em grego que é tissalek. Fala tissalek. Que significa avançar. Fala avançar. Prosperar. Progredir. Obter sucesso. Ser proveitoso. Conduzir a um bom resultado. A gente não está falando diretamente de finanças, mas sim de projetos bem realizados, que por sua vez vão trazer
um bom resultado. Muitas vezes nós passamos por lutas. Isso faz parte da vida. Né? Você vê o exemplo de Jó. Jó, ele era um homem de Deus. A Bíblia fala que Deus dá o relato de Jó para Satanás. É ou não é? Jó capítulo 1. E Deus fala assim, Jó é um homem íntegro, se desvia do mal, um homem que busca a minha presença e que é um homem segundo o meu coração. Segundo o meu coração por minha... O plus. Né? Que somando tudo isso, dá isso, segundo o coração de Deus. Né? E a Bíblia fala que do Oriente, Jó era um dos caras mais ricos daquele lugar. Então Jó, ele era próspero e Jó, ele era rico. E a palavra fala que Jó passou por uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, onde ele perdeu toda a riqueza dele. Mas Jó nunca deixou de ser próspero em Deus. Depois leia Jó capítulo 1 e 2, você vai entender o que eu estou falando em casa. Só estou parafraseando aqui. Só que Deus reverte a história de Jó. Porque esse homem que tinha perdido todas as riquezas dele, né? Chegou o momento que a maior riqueza que ele tinha na terra se perdeu também, que era a esposa dele. Né? E a esposa fala assim, você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha que esposa é essa, gente. Eu acho que ela acordou com o pé virado, não é não? E Jó fala o quê? Você está falando como uma nécia. De Deus nós não recebemos essas coisas. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome. Jó continuava próspero ou não continuava próspero diante de Deus? Com todas essas situações, a alma de Jó era próspera. O espírito dele estava conectado com o Pai. Então não é somente de finanças que nós estamos falando aqui. Isso é resultado. Isso é só para essa terra. No céu você não vai precisar dessas coisas. Né? Lá tem rua de ouro. Estou falando muito do céu hoje, né? Tem casa... Às vezes a gente passa pelas mansões e fala assim, Deus, por que eu não consigo ter uma casa dessa aqui na terra? Aí eu me lembro a promessa falando assim, no céu você vai ter uma. Né? Vai ter uma mansão. Vai morar do lado do Jonas. Hã? Do Rio da Vida, olha só. O bom é que no céu não vai ter real estate, né? Não dá para comprar as casas. Vai falar, você vai morar aqui e você vai estar satisfeito. Do lado do Rio da Vida. Boa, essa eu não sabia não. Então é isso que nós precisamos entender. Né? A maior prosperidade que o homem tem é na sua alma através do Espírito Santo. O Espírito é a maior riqueza que o homem tem aqui na terra. E através dessa riqueza, todas as outras são supridas, inclusive a financeira também. Deus tem promessas para nós, amém? Próspero é aquele que tudo que faz dá certo. Salmos 1:3 fala assim, assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O caminho da prosperidade tem uma caminhada, fala caminhada. Porque muitas vezes nós começamos bem um projeto. Começamos animado um projeto. Mas isso não determina você ser próspero. O que vai determinar a sua prosperidade é começar bem e terminar bem. O apóstolo Paulo, ele relata isso, ele fala isso, ele fala assim, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a minha fé. Agora estou pronto para receber a coroa da vida. Então ele começou bem, porém também terminou bem. Esse é o nosso maior desafio. Você casa falando assim, até que a morte nos separe. Só que na caminhada a gente vai ter lutas, vai ter dificuldades. A alma próspera jamais desiste disso. Mesmo com dificuldades, com lutas. Porque faz parte da vida nós termos lutas. Porque eu tenho que chegar
até o final da minha carreira. Você tem uma carreira para percorrer. Eu tenho uma carreira para percorrer. Ou não temos? Então, essa caminhada vai nos fazer entender isso daí. Em permanecer, em ter perseverança, em andar a segunda milha, em se esforçar, em se agarrar na palavra, em crer, ainda que as circunstâncias sejam adversas, porque Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Deus, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Daqui a pouco aparece uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. Deus, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então pode falar, pode correr em direção ao rei, porque vai chover. Então, esse é o nosso desafio diário. É ou não é? Tem dias que você não vê nada. Tem dias que você não quer fazer nada. Mas não pode ficar aí. Porque é necessário a gente percorrer toda a carreira que Deus propôs para nós. Amém? Tem 3 coisas que nós vamos falar que não devem ser feitas. E 5 coisas que elas precisam ser feitas. A primeira delas, não andar no conselho dos ímpios. Escreva aí, por favor. Conselho dos ímpios é andar segundo o seu próprio coração. Você tem dentro de você, e eu tenho dentro de você, eu procuro tirar ele e colocar ele lá na cruz, porque dentro de mim ele faz um estrago violento. Ele me dá conselhos. O coração dá conselhos para a gente, não dá? Essa semana eu passei por uma situação e ele me deu um conselho que, se eu falar para vocês, vocês não vão querer saber. Eu falei, ímpio e bandido, você voltou? Ele falou para mim, você deixou? Volta para a cruz. Volta para a cruz, que o teu lugar é lá. Porque Deus nos deu um novo coração. Ele nos deu um novo coração. Né? Recebi um novo coração do Pai. Quem sabe agora me ajuda. São regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Amém? Tem o fruto do novo coração. É a paz de Cristo, que guarda tanto o nosso coração quanto a nossa alma. O problema não é andar com o ímpio, porque se nós não pudermos andar com o ímpio, quem é que nós vamos conquistar? Nós somos chamados para nos relacionar com as pessoas, para tirar ela das trevas e colocar no reino de Jesus. Mas tem uma palavra que é conselho, não é para andar no conselho. Essa palavra conselho no original significa propósito. O ímpio, ele tem um propósito. Você tem outro propósito. Deus, ele me tirou do propósito do ímpio e me colocou no propósito do reino dele. Por isso que a Bíblia diz assim, não ande no propósito do ímpio. Não faça as coisas que o ímpio faz, porque nesse lugar não tem prosperidade. Eu tenho que andar no propósito de Deus e fazer as coisas de Deus. Nesse lugar, sim, eu tenho bom resultado. Amém? Para o judeu, o ímpio é todo aquele que era descrente, que não conhecia o Senhor. Mas como eu falei para vocês, nós temos dentro de nós alguém que, se nós não tivermos cuidado, ele é um ímpio. Quem é? O nosso coração. Ele, muitas vezes, ele pergunta para nós falar as coisas, e nós falamos. Isso dá um problema enorme. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração, ele é enfermo. Ele precisa ser colocado lá na cruz do Calvário. Receber um novo coração do Pai, para que a gente possa ter um novo resultado. Definição: o ímpio é uma pessoa que toma suas próprias decisões, não levando em consideração o que a palavra de Deus diz. Ao contrário, toma todas as suas decisões baseadas em seus sentimentos. Quem toma suas decisões baseadas no seu coração está decidindo pelos sentimentos, e isso é perigoso demais. Por isso que nós temos a Bíblia, porque ela é a direção para nós tomarmos a decisão correta. Porém, nós temos também um conselheiro que se chama coração, e ele é metido, ele dá os conselhos dele. Jeremias 7:24 fala assim, mas não deram ouvidos, nem atenderam
porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Com quem que Jeremias estava falando? Qual povo? Povo de Israel. Povo de Deus. Né? Que eles não davam, o coração do povo não estava inclinado para ouvir e para obedecer a Deus. Você não. O seu coração está igual um tanque cheio de gasolina, voltado totalmente para o Senhor. Fala amém. Glória a Deus. Jeremias 7,24, na outra tradução, fala assim: mas eles não deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorar, pioraram. Segundo ponto, não se deter no caminho dos pecadores. Escreva aí, por favor. Pecado, a gente sabe que é errar o alvo. A definição de pecado é errar o alvo. Ou seja, são pessoas que induzem ao erro. 3 João 1,11 fala assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que eu pratico revela quem eu estou imitando, meu modelo. Nós, querendo ou não, nós somos imitadores. Né? Por isso que o modelo de Deus, ele tem que entrar nas nossas vidas. Porque uma vez que o modelo de Deus entra nos nossos corações, nós iremos multiplicar isso daí. Sem medo de errar. Se nessa caminhada eu for querer ser original, eu vou errar muito. Porque no reino não existe isso. Tem a sua personalidade, tem o seu modo de ser, sim. Isso é você. Deus te criou único. Fala, Deus me criou único. E é uma obra perfeita. Daqui de cima eu vejo vocês e falo que Deus caprichou. O Elião está animado, glória a Deus, aleluia. É isso aí. Mas nós somos réplicas de Jesus. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso está falando de modelo, não está falando de personalidade e de estilo pessoal. Estilo pessoal você tem o teu, eu tenho o meu. É ou não é? Mas o modelo, ele tem que ser observado. Quando Deus dá para Moisés a construção do tabernáculo, lá no Velho Testamento, você cansa de ler tanta determinação que Deus dá para Moisés. Porque o tabernáculo devia ser feito segundo o modelo de Deus. Moisés podia mudar isso daí? Não podia. Coloca uma cortina azul aqui, coloca outra lá, e tal, o átrio, o lugar santo, o santíssimo lugar, a propiciação, tudo isso foi determinado por Deus. E eu creio que, para não esquecer, eu acho que Moisés viu alguma coisa lá no céu que fazia ele lembrar do tabernáculo aqui da terra. Então, o tabernáculo que nós estamos construindo aqui da terra, o modelo deve ser de onde? Fala, o tabernáculo da terra, o modelo é do céu. Não dá para mudar isso. Não dá. Porque nessa construção, a gente tem, às vezes, na ousadia, a gente quer colocar uma cortina onde Deus não pediu para colocar cortina. Isso é perigoso. Né? Porque o modelo, ele é dos... Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é modelo dos céus. A transformação é modelo dos céus. Até que todos nós chegamos à plenitude de Cristo. Amém? Existem níveis espirituais. Se você for lá no MPD, tem a classinha, começa onde, pastor? 2 anos? Começam 2, 4, até os marmanjão que estão aqui. Né? Então a igreja é isso, essa fusão de idades que a gente vai chegando e a gente vai crescendo juntos, com idades diferentes, com o mesmo propósito.
até que todos nós chegamos à plenitude de Cristo. Amém? 3. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecer é todos aqueles que falam mal do teu Deus, ou de algo que traz desconforto para você. Você já participou de alguma roda que as pessoas falam assim, você está indo para onde mesmo? Não, estou indo para a igreja. Rapaz, na igreja, pastor, tudo é ladrão. Aqui não, aqui a gente trabalha. E duro. A gente acorda o galo. O pastor Márcio está acordando ele mais cedo agora. 5 horas da manhã ele está falando, galo, você está atrasado, acorda. Mas as pessoas falam assim, igreja? Para que você está orando tanto? Para que você está pagando preço tão alto por esse filho? Não é essas perguntas que querem te desmotivar? Isso é escarnecer. Por isso que a Bíblia diz assim, não senta nessa roda. Por quê? Salmos 26, 4 fala assim, eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. 5, não me ajunto com os perversos e nem ando com os maus. 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que é necessário saber com quem o seu filho anda. Porque aqui se ensina a palavra de Deus, na tua casa você ensina a palavra de Deus a ele, você ensina a respeito. Chegou no ambiente, chegou numa casa, cumprimenta todo mundo. Vai lá. Oi tio, tudo bom? Oi tio, oi tio, oi tio, oi tio, oi tio, oi tio. Até ele cair de costa tonto. Mas cumprimentou todo mundo? Já cumprimentei todo mundo, agora você pode brincar. Vamos almoçar, né? Que a gente faz muito isso, comer. Tem feito muito isso, comer. Aí chegou na casa do irmão. A mesa tem 6 cadeiras. Os nossos filhos todos estão sentados nas cadeiras e os adultos de pé. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mãe, cadê meu prato? Falei, vem cá, vem aqui no banheiro aqui que eu vou te mostrar onde é que está teu prato. Está escondido aqui atrás desse lugarzinho aqui do vaso. Ajoelha aí para você ver que você vai encontrar teu prato. Isso é papel de quem? Nossa. Né? Então nós ensinamos todas essas coisas para os nossos filhos. Mas se nós não tivermos o cuidado de quem eles se relacionam, com quem eles se relacionam, as más companhias, corrompe isso. Porque eles são influenciados. A fase deles, nesse momento, eles recebem toda e qualquer influência que chega até eles. Estava falando com a Nilka ontem e o Leb lá em casa. Reconhecendo o meu erro e o erro da minha esposa. Meu. Falei, baby, tem alguma coisa errada? Por quê? Esses meninos passam 3, 4 horas por dia jogando Fortnite. Esses dias eu até fui no Google e falei assim, bota no Google, how I can be a good player. Aí o Google te mostra como você pode jogar Fortnite. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, sai de mim agora. Aí eles ficam esse tempo todo na frente. Eu estou falando do meu filho, tá? Estou falando do Caleb. Aí eles gastam horas e horas e horas durante a semana. O que está entrando na mente deles? Fortnite, 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 Fortnite. Aí quando você fala 1 Coríntios 15, 33, está Fortnite, 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 sai Coríntios. Porque não entra, ele tá full of Fortnite. Aí o Paulinho, Larissa, ensina a palavra. E aí, Paulinho, como é que tá? Está anda, outros está complicado. Mas vamos lá, Paulinho, persevera o pessoal do ministério todo dos jovens. Eu falei, eu estou errando em casa. Se ele for cheio de Fortnite, guess what? Aí eu quero que a atitude dele seja uma atitude de homem de Deus. Aí você olha para o Caleb é um menino lindo. Ele Deus caprichou. Mas é feito do mesmo material dos seus.
Eu não me engano com isso, não. O que está entrando nele é que vai determinar quem ele vai ser. Falei, filho, nós vamos mudar algumas coisas aqui em casa. Aí ele veio com a proposta dele. Falei, não, você vai ouvir. Que comanda qua? Ele sabe muito bem o que significa isso. Bota no Google Translate que você vai ver o que é. Italiano, que comanda qua? Né? Falei, filho, pai tem errado. Eu tenho gastado pouco tempo. Tenho gastado muito tempo com algumas coisas e pouco tempo com você. Aí dá iPad, PS4, laptop, desktop, iPhone. E tem uma mulher que você compra com um aparelhinho assim, que você pergunta para ela, ela fala com você em casa. Nós queremos que essa geração seja uma geração de Deus, mas nós estamos financiando eles para estarem longe de Deus. Com o nosso dinheiro, nós estamos financiando isso. Está errado. Eu estou falando do meu filho. Estou falando da minha casa. Então, é isso que nós precisamos despertar. É isso que nós precisamos dizer. Deus, abre os nossos olhos para nós podermos entender o que nós realmente estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Falei, para tudo. Quando que volta o Fortnite? Falei, não sei nem se volta, calma. Vai voltar um dia. Mas nós vamos repensar muita coisa. Onde que você parou a leitura bíblica? You know that Falei, você já não sabe onde é que você parou, né? Aí você pergunta onde é que você estava, porque ele não parou. Realmente, onde é que eu estava? Porque eu pergunto, filho, fala. E ele fala, ele conhece a Bíblia. Aí ele me enrola. Falei, esse menino está me enrolando, gente. Aconteceu uma situação, eu falei, por que você não falou com o Derry, filho? Ele falou algo que me arrebentou. Falou, Derry, eu não confiei. Eu tive que sair da frente dele para ir chorar no banheiro. E pedir perdão a Deus. Porque a gente acha que o nosso filho está do nosso lado, os nossos corações estão conectados. Sabe por que ele não confiou? Porque o coração do pai dele estava longe. É disso que nós estamos falando. E como igreja nós precisamos despertar. Para não ter as surpresas na caminhada. Se nós colocarmos a palavra de Deus, se nós colocarmos a semente correta, o resultado vai vir. Eu não estou falando, não estou passando régua não, viu gente? Lá na tua casa quem manda é você. Eu estou falando da minha casa, estou falando da minha situação. E juntos a gente precisa despertar para isso daí. Quero falar de 5 coisas que nós precisamos fazer como igreja. Primeira delas, ter prazer na lei do Senhor. Escreva aí, prazer. A prosperidade verdadeira passa por amar a palavra, ler e obedecer com prazer. Vou repetir. A prosperidade verdadeira passa por amar a palavra, ler e obedecer com prazer. Salmo 119, 97 fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Tem uma sequência, que é prazer para fazer. Fala, prazer para fazer. Na vida, na caminhada, normalmente nós precisamos primeiro entender para depois fazer. Estava com um discípulo que a gente anda junto há muito tempo. Essa semana ele conseguiu comprar a casa dele, glória a Deus. E aí nós estávamos lá no Title Company para fazer a escritura da casa. E aí
o que ele precisava ter? Ele precisava compreender o que estava acontecendo. E é muito documento, não é não? Eu conheço meu discípulo. A pessoa estava perguntando para ele e não estava entendendo nada. You know what is this? Yes! Ele estava assinando. What about this? Yes! Aí a esposa, depois do terceiro yes, ela falou, baby, você está lendo esse negócio? Daí ele, yes! Essa é a prestação da casa. Yes! O juro é esse? Yes! Estava entendendo? Estava nada. Mas normalmente na vida nós precisamos entender. Aí depois que terminou, deu tudo certo. Prestação boa, juro bom, Jeová na causa. Glória a Deus. Aí quando acabou, que ele pegou os documentos, a gente foi lá para casa. Aí vem o quê? Prazer. De conquista, de luta, de choro, de milagre, de intervenção de Deus. Então primeiro ele teve que entender ou compreender. Depois que ele fez todo esse processo, veio o prazer. Essa muitas vezes é a dinâmica da nossa vida. Só que quando nós chegamos para o Senhor, não pode ser assim. Tem uma frase do Rick Warren que ele fala assim, sabe por que a gente demora muito para aprender? Porque nós demoramos demais para desaprender. Né? E quando nós chegamos para o Senhor, nós chegamos com esse requisito. Deixa eu entender para depois eu ter prazer. Não funciona. O prazer, a prática disso daí vai gerar em você prazer. Quando Moisés apresenta as tábuas da lei para o povo, o povo fala assim, nós iremos cumprir. Mas eles nem sabiam exatamente o que iria ser perguntado para fazer. Mas não interessa. Mesmo que seja um preço alto, o prazer vai me dar forças para mim cumprir. Então, andar com a palavra de Deus é maravilhoso por isso. Por quê? Porque é prazeroso você se andar com a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque tudo o que Deus tem para mim é bom. Fala isso comigo. Eu amo a palavra de Deus. Porque tudo o que Deus tem para mim é bom. Até mesmo a repreensão, ela é boa, ela é necessária. Né? Porque a palavra de Deus, ela é o coração de Deus para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é ter prazer na lei do Senhor. Estava falando dos nossos filhos. Eles têm prazer na lei do Senhor? Eles têm prazer no quê? No Fortnite. Vamos ser bem sinceros. Né? E aplicando nas nossas vidas, trazendo para a nossa realidade. Então, isso redunda numa situação. Adão, quando ele se relacionava com Deus no Éden, a palavra Éden significa prazer. Quando Deus perguntava para Adão dar nome aos animais, Adão sentia o quê? Tinha o quê? Prazer em fazer. Quando ele recebeu Eva, o que Adão recebeu de Deus? Ele tinha prazer em estar naquele lugar. Cultivar o trabalho de Adão no Éden era prazeroso. Por quê? Porque ele se relacionava. O prazer não está em fazer as coisas, o prazer está em se relacionar com Deus. É diferente. Porque eu posso ler a palavra de Deus e não ter prazer nenhum na palavra de Deus. Mas eu posso ler a palavra de Deus e ter um maior prazer. Porque o prazer está em me relacionar com quem? Em voltar e me relacionar com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Eu preciso fazer. Então, o primeiro ponto é prazer. O segundo, uma vez que eu tenho prazer, eu preciso conhecer. Nós vamos dar um mapa aqui para você. Primeiro prazer. Fala, primeiro prazer. E agora conhecer. Segundo ponto. Na sua lei, medita de dia e de noite. Agora nós precisamos conhecer. Eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Agora eu preciso conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala dos bereanos, que eles eram os mais nobres. Por quê?
Porque eles recebiam a palavra de Deus e checavam se aquilo que estava sendo ensinado era o quê? Esse é o motivo pelo qual você tem um boletim aí. Para que quando a gente fale alguma coisa errada, e desde já eu peço perdão, porque o vaso ele é de barro, às vezes erra mesmo, tenho toda a liberdade para se aproximarem e falar assim, tem gosto de barro aqui, irmão, tem não? Falei, rapaz, tem gosto de barro mesmo, né? Perdoa. Né? Tira o gosto de barro, vamos colocar o amor e seguimos em frente, glória a Deus. Né? Porque é assim que funciona. Aquele que não erra no falar é perfeito varão. Eu não sou. Eu estou em processo de acabamento, talvez lá no começo ainda. Então, isso daí faz parte da nossa carreira. A nossa carreira de um ano, né, pastor Márcio? Faz um ano, já começamos a engatinhar. Olha só, começamos a engatinhar. O pastor Márcio que fala, eu não falo nada não. Ele fala assim, onde é que vocês estão com a cabeça? Ele que fala essas coisas. Confie em Deus e ore por nós. O negócio vai dar certo. Glória a Deus. Meditação é ter a palavra de Deus no coração até que ela afete cada área na sua vida. O propósito da meditação é mudar a nossa vida, nossos conceitos, valores e preceitos. A meditação revela a Deus ao homem. A meditação é o processo de Cristo crescer e eu diminuir. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais Deus cresce na minha vida e mais eu tenho a capacidade de diminuir. Não haverá prosperidade com a mente tomada por sentimentos de derrota. É preciso transformar nossa mente através da meditação da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Né? Você fala assim, eu não sei meditar. Sabe. Quer que eu dê um exemplo para você? Sabe aquele problema que fica em loop em você o dia todo? Você acorda, o problema fala assim, bom dia. Estou aqui para andar com você o dia inteiro. Não tem pressa não. Vou te acompanhar por onde você for. Sabe o que é isso? Meditação. O problema está na tua mente em loop. A palavra fala assim, tira esse problema daí. Como que se tira o problema daí? Falando, sai problema. Não. Você tem que colocar o princípio da palavra de Deus. E no princípio da palavra de Deus, meditar. 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 Deus dá um conselho para Josué. Josué estava com medo, porque estava substituindo Moisés. Né? E tinha que derrotar Jericó. Então é muita coisa para um homem. E Moisés falou assim, estou com medo. Estou com medinho. Pequeno, estou com medinho pequeno. Aí Deus dá uma caminhada para Moisés. Ele fala assim, seja forte. Homem, fala, homem. Seja forte, rapaz. Seja valente. Pregue essa palavra a tempo e a fora de tempo. E vou falar uma outra coisa. Medite nela de dia e de noite. Fala para o teu medo, eu sou mais do que vencedor. Fala para o teu medo, eu sou mais do que vencedor. Fala para o teu medo, eu sou mais do que vencedor. Fala para a tua luta, o meu Deus vai entrar nesse processo. Isso é meditar na palavra de Deus. É você profetizar contra as circunstâncias. Uma hora você fala, não é que eu estou crendo nesse negócio? Né? Não é que dá certo esse negócio? Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, sou um homem de Deus. Por que eu falo que eu sou um homem de Deus? Porque eu quero ser um homem de Deus. Eu não estou lá, então eu profetizo sobre minha própria vida. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Profetize. Cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Profetize. Fala assim, não, mas é muita ousadia. Profetize, rapaz. Libera a palavra em teu favor. Isso é meditar. Chega uma hora que a esposa fala, não é que esse cara está se transformando num sacerdote mesmo? Né? Não é que a minha casa tem se transformado numa igreja realmente? Não é que os meninos estão até obedecendo aqui em casa agora? Funciona. A palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. Se você crê, fala amém. Amém. João 15:3 fala assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119:11, guardo ou coloco no tesouro, que é o coração, a tua palavra no meu coração para não pecar
Aquilo que enche o seu coração se tornará a sua meditação. Aquilo que enche o seu coração se tornará a sua meditação. Certa situação, Davi vai levar pães e queijinhos para os irmãos lá na guerra. E tinha um tal de Golias lá, fazendo a meditação do dia, profetizando a meditação do dia sobre o povo de Israel. Se tem um aí que é valente para lutar contra mim, vem. E todos eles estavam o quê? Com medo. A meditação de Davi não era a mesma do povo de Israel. Por que você fala isso? Porque ele fala. Aquilo que você medita, você vai acabar falando em qualquer momento. E Davi fala assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Qual que era a meditação de Davi? O que estava na mente de Davi? Fala, quem é esse circunciso aí que está há 40 dias afrontando o exército do Deus vivo? Ele não conhece Deus. Eu conheço Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É uma meditação diferente. Mesmo que o gigante seja grande. E era. Mas aquilo que você medita, aquilo que você crê, vai acabar se cumprindo na sua vida. Não é nova era não, viu gente? É palavra de Deus. Enche-se da palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus aí. Por isso que nós estamos falando com os nossos filhos e conosco. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Nos relacionar com a palavra diariamente, porque aí sim ela vai se tornar a nossa meditação. Quando o problema vier, você cita o versículo falando assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. A meditação do justo. Vós já estáis limpos pela lavagem da palavra que tem que estar no nosso coração. Esse é o papel da palavra em nós, a respeito do princípio da meditação. Salmos 119, 18 fala assim, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. O princípio da meditação é ler, reter, buscar, entender, memorizar, declarar nos momentos de luta. Isto abre os nossos olhos espirituais. Profetize contra as circunstâncias. Chega diante dos ossos secos e fala assim, ossos secos, vocês vão se tornar um grande exército. Finança, eu vou ser próspero. Matrimônio, a minha casa vai ser uma igreja. Profetiza sobre esses pobres pastores, vocês vão dar certo. O princípio da meditação traz visão sobre as nossas vidas. Faz-nos conhecer o coração de Deus. 3, ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, primeiro é prazer, segundo conhecer e o terceiro é crescer. A prática da palavra vai me fazer crescer. Fala, a prática da palavra vai me fazer crescer. Não existe prosperidade sem criar raízes. Aqui nesse, a gente vai ler Jeremias, ele está citando um processo que acontece na plantação. Você não planta algo hoje e amanhã ela dá frutos. O primeiro crescimento de uma árvore é para onde? Para baixo. Se você pegar um bambu, plantar um bambu, ele vai ficar por muitos anos um toquinho desse tamanho assim. Porque por muitos anos ele está crescendo para baixo. Rapidamente, em questão de um ano, ele vira um bambu. Aí ele vira um bambu, né? Um bambuzal. Ele vira um bambu grande. Então, para crescer é preciso ter raiz. Segundo, para crescer é preciso estar plantado no lugar certo. Se você pegar uma semente e largar ela aqui nesse asfalto aqui do lado de fora, ela vai crescer? Para crescer tem que estar plantado no lugar certo. Jeremias 17, 8 fala assim, ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas.
não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar. Por que ela não deixa de dar o fruto? Porque ela tem prazer na lei do Senhor, porque ela medita na lei do Senhor, porque ela pratica a palavra do Senhor. Isso faz dela ter o coração de Deus para tomar as decisões corretas. Amém? 4. Frutificar. Escreva aí. Tudo o que fica parado por muito tempo tem a tendência de estragar. Essa semana eu fui andar de bicicleta e eu tenho uma street bike. Só que ela está lá um ano mais ou menos, pendurada. Aí quando eu tirei ela, os pneus eu sabia que já estavam, murchinhos. Aí fui encher os pneus, quando fui encher os pneus, estourou a câmera, estava podre. Falei, rapaz, não vai dar para usar essa bicicleta. Aí eu fui mexer no lugar onde troca as marchas, quebrou a espia das marchas. Eu falei, rapaz, está ruim o negócio, viu? Porque a bicicleta não foi feita para estar pendurada. A bicicleta foi feita para quê? Para andar. Não é diferente comigo e com você. Nós somos feitos para andar. O design de Deus para nós é ser frutíferos. Quando Deus nos planejou para nós darmos frutos. Né? Então, o que eu aprendo? Eu aprendi com isso, e estou trazendo esse exemplo, que é simples, mas é verdadeiro, porque ficou um ano parado, a bicicleta ficou lá. Faltou um corajoso para andar nela. Né? Eu quero profetizar que nessa semana vai chegar um corajoso e vai te desafiar a você andar. Eu falei para mim mesmo, esse corajoso tem que ser eu. Eu preciso andar. Porque esse é o desejo de Deus. Olha só o que fala Mateus 7,19. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança onde? No fogo. Lucas 13,7. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. 8. Respondeu o homem, o vinhateiro, Senhor, deixe-a para mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e colocarei adubo em volta dela também. Talvez a gente fale assim, Deus me dê mais um ano. Como é importante o processo da intercessão. Porque o dono dessa vinha, essa parábola, fala que tinha uma figueira numa vinha, plantada no meio de um parreiral. Provavelmente, a Bíblia não fala, provavelmente a vinha estava dando fruto. A videira estava dando fruto. Mas a figueira, por 3 anos, o dono da videira ia lá buscar fruto na figueira e não tinha frutos. Aí o dono da videira fala assim, corta essa figueira. Aí o vinhateiro falou assim, não, corta ainda não. Me dá mais um ano. Deixa eu colocar adubo em volta. Deixa eu afofar a terra. Deixa eu regar ela todo dia pela palavra. Deixa eu colocar princípios nela. O ano que vem, quando se voltar, ele não fala. Mas eu creio que ele fala assim, o ano que vem, quando se voltar, você vai encontrar fruto nessa figueira. Né? Glória a Deus, porque essa é a minha história. Alguém um dia não desistiu de mim. Falou assim, dá mais um ano para ele. Já faz 3 anos que eu venho aqui, não encontro nada. Mas dá mais um ano para ele. Né? Por quê? Porque Deus deseja que nós venhamos ser frutíferos. Olha com muito amor a pessoa que está do seu lado. Fala assim, tem a possibilidade de mais um ano. Vamos encerrar, queria chamar o grupo de louvor aqui. Aí você pode falar assim, mas eu já dou frutos. Não escapa ninguém. Então você vai entrar na poda para dar mais frutos ainda. Né? Não tem saída não. O negócio é dar frutos. Esperar a estação própria. Eu preciso aprender a minha própria estação. Salmos 41 fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Miqueias 7,7.
Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no meu Deus, no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Existe um tempo determinado. Existe um tempo onde a mangueira dá manga. Existe um tempo onde a videira dá uva. Existe um tempo onde a oliveira produz o azeitona. Existe um tempo determinado para cada estação. O salmista está falando assim, que essa pessoa que está plantada junto a ribeiros de águas, que essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que essa pessoa que conhece a palavra pela meditação, que essa pessoa que passa pelos processos, mas cresce, que essa pessoa, na estação própria, ela vai produzir fruto. O fruto não é forçado. O fruto não é assim, você tem que fazer. Você não tem que fazer nada. O que nós precisamos é nos aproximar do Senhor. Porque eu, muitas vezes, sou impaciente. Quando eu vou procurar fruto e não encontro. Mas, graças a Deus, porque Jesus não é. Ele nos dá outra oportunidade, falando assim, dá mais um ano. Dá mais um ano. Eu tenho certeza que o ano que vem, quando se voltar aqui, você vai encontrar nele os frutos que você não encontrou antes. É isso que nós estamos falando aqui pela palavra do Senhor. Porque alguém que espera em Deus dá os frutos. Eu vou começar de trás para frente agora. Alguém que espera em Deus, que aprende a esperar no Senhor, dá os frutos porque está plantado junto a ribeiros de água. Conhece a Deus porque medita na palavra do Senhor. E por causa disso tem prazer nessas coisas. Uma pessoa dessa não anda no conselho do ímpio, nem se assenta na roda do escarnecedor, e nem quer o propósito daquele que não conhece a Deus. Ele dá o propósito dele para aquele que não conhece a Deus. Ele tem um propósito maior. É disso que nós estamos falando. Esse é o nosso desafio. Nós vamos cantar um louvor. E a palavra vai ser o apelo para você. Se o Espírito Santo falou com você, existem áreas, talvez algum desses pontos, que você fala assim, eu quero ser essa pessoa, que tudo que eu fizer, eu venha dar certo. Ainda que eu passe por lutas, por adversidades, é inerente da vida, mas eu quero me tornar uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu vou empregar. Aí você pode falar, mas eu já estou dando fruto. Glória a Deus, permaneça aí. Mas eu quero falar para você também, que ainda existe mais da parte de Deus. Amém? Nós vamos ser ministrados agora. Eu quero me colocar como sendo a primeira pessoa a estar aqui, falando, Deus, eu preciso me passar por esses passos. Isso é um lembrete de Deus para nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Se você deseja, venha estar conosco, nós vamos orar com você.